Os Illuminatis ou Illuminati da Baviera. Por Orlando Avendano Calderon. Muitos de nós já ouvimos falar dessa ordem misteriosa, mas sempre recebemos perguntas como: quais são os Illuminati? Quais são suas intenções? São eles que realmente controlam o mundo? É inevitável então que, em meio a essa aura de mistério que envolve esta ordem, surjam teorias da conspiração, onde elas passaram a ser responsabilizadas por eventos históricos importantes, como a Revolução Francesa, as guerras mundiais e até os ataques de 11 de setembro. O Illuminatenorden, uma ordem dos Illuminati da Baviera, era uma sociedade secreta fundada na noite de 1º de maio de 1776 na Alemanha, precisamente em uma floresta perto de Ingolstadt, no estado federal de Bayern, pelo professor de Direito Eclesiástico e Filosofia Prática da Universidade de Ingolstadt, Adam Weishaupt, 1748-1830, e 4 de seus alunos. Adam Weishaupt, 1748-1830. Esta ordem foi chamada de 3 maneiras diferentes ao longo de sua história. A princípio chamava-se Associação dos Perfectibilistas, por ser composta por intelectuais que formavam uma associação de estudos e leitura, algo como um centro de pesquisa e discussão. Mas graças à inclusão de um número maior de membros, em sua maioria aristocratas, essa ordem passou a se chamar Associação de Sabedoria Secreta, adotando o sigilo e os graus simbólicos da maçonaria, além de estabelecer novos objetivos. E, finalmente, eles tomaram o nome pelo qual é conhecido hoje, Illuminatenorden. Este nome tem origem no latim Illuminatus, que significa iluminado, isto porque esta ordem foi inspirada nos ideais do movimento intelectual da Ilustração. O próprio Weishaupt afirmou que o propósito da ordem era libertar gradualmente os cristãos de todas as religiões, de todos os preconceitos religiosos, e cultivar e reviver as virtudes da sociedade com o objetivo de alcançar a felicidade universal, completa e rapidamente alcançável. Sendo necessária a criação de um Estado em que floresçam a liberdade e a igualdade, um Estado livre dos obstáculos que a hierarquia e a riqueza continuamente colocam em nosso caminho, e com isso o momento não demorará a chegar, em que os homens são livres e felizes. Em 1782, a Ordem dos Illuminati da Baviera já tinha cerca de 600 membros. Entre eles estavam figuras relevantes da época, como o Barão Adolf von Knirsch e o fundador da dinastia Rothschild, o banqueiro Meyer Ansel Rothschild, além dos intelectuais e literatos Herder e Goethe. No final de 1784, os Illuminati da Baviera afirmavam ter mais de 2.000 membros, espalhados por toda a Alemanha. Por sua vez, o Barão von Knirsch, 1752-1796, desempenhou um papel muito importante dentro da ordem, bem como sua expansão. Como ex-maçom, ele promoveu a adoção de ritos típicos da maçonaria. Um fato curioso é que dentro de sua estrutura um novo nome simbólico não cristão teve que ser escolhido, geralmente da antiguidade clássica, para identificá-los. Weishaupt era Spartacus e Knirsch era Pilo. Dessa forma, entre si, eles desconheciam suas verdadeiras identidades ou posição social. Outro fato é que os pontos geográficos também possuíam um sistema de código, já que a cidade de Atenas foi mencionada para se referir à cidade de Munique. No total, foram estabelecidos 13 graus de iniciação, divididos em 3 classes. A primeira classe culminou no grau de Illuminatus menor, a segunda classe no grau de Illuminatus direns, e a terceira e última classe culminou no grau mais alto, o de príncipe. Após a ascensão ao poder do eleitor da Baviera, Carlo Theodor, os Illuminati da Baviera e outras sociedades secretas como a maçonaria, enfrentaram grandes problemas. Tudo começou com a atração interna da ordem por Joseph Schneider, que não viu a saída do Duque Knirsch favoravelmente por causa de um inconveniente com Weishaupt. Schneider enviou uma carta à Grã-Duquesa da Baviera, Maria Isabel Augusta Delsus-Bach, para revelar as atividades da ordem. Nessa carta, acusações fortes e em grande parte ou imaginárias foram feitas contra a ordem.
Isso levou Carlo Teodoro a promulgar um edito em junho de 1784, proibindo a constituição de qualquer tipo de sociedade não previamente autorizada pelas leis em vigor, enquanto ordenava o fechamento de todas as lojas maçônicas. Nesse sentido, os Illuminati pensaram que essa proibição não se estenderia a eles, mas em março de 1785, um novo edito foi promulgado, desta vez expressamente dirigido à Ordem dos Illuminati da Baviera. Como resultado, a polícia bávara realizou inúmeras batidas, uma delas na casa de Franz Xavier von Schwatke, o braço direito de Weishaupt, onde foram encontrados supostos documentos escritos por sua própria mão, contendo uma defesa de suicídio e ateísmo, bem como um recibo de aborto. Essas supostas provas foram utilizadas de forma maliciosa pela imprensa da época, servindo de base para acusar a ordem de conspirar contra a religião e o Estado. Finalmente, em agosto de 1787, naquela época, Weishaupt estava em Gotha, onde publicaria várias desculpas dos Illuminati, na tentativa de encorajar seus companheiros, mas a repressão feroz de Carlo Teodoro alcançou a extinção total dos Illuminati. Alguns dizem que marcharam para a América e fundaram uma loja considerada herdeira da Ordem dos Illuminati. Para os teóricos da conspiração, incluindo William Guy Carr, que será discutido mais tarde, os Illuminati estão atrás da chamada Nova Ordem Mundial, que implica um Estado único e global com a mesma moeda e crenças, como o ateísmo. De acordo com esses teóricos da conspiração, a agenda da Ordem dos Illuminati era a seguinte: abolir a monarquia e qualquer outro governo organizado sob o antigo regime, supressão da propriedade privada e abolição das classes sociais, abolição do direito à herança, destruição do conceito de patriotismo e nacionalismo, sendo substituído por um Estado único e global, proibição de qualquer tipo de religião, estabelecendo um ateísmo oficial. De todos esses teóricos da conspiração da Ordem dos Illuminati, está o canadense William Guy Carr, 1895-1959, conhecido como Comandante Carr, um fundamentalista cristão e teórico da conspiração antimaçônica. Ele menciona em seu livro Pavus Intergame de 1955 a suposta carta do capitão e maçom Albert Pike ao político Giuseppe Mazzini, datada de 15 de agosto de 1871. Nela, Pike dá a conhecer a Mazzini o plano dos Illuminati para o futuro do mundo. Promoveremos 3 guerras que envolverão o mundo inteiro. A primeira delas permitiria derrubar o poder dos czares na Rússia e transformar aquele país na fortaleza necessária do comunismo ateísta, como oposição controlada e antítese da sociedade ocidental. As divergências causadas pelo agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e alemão serão usadas para provocar esta guerra, enquanto a luta entre o pangermanismo e o paneslavismo, um mundo exausto depois da guerra, não interferirá no processo de construção da nova Rússia e no estabelecimento do comunismo, que será usado para destruir outros governos e enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial seria desencadeada pelo aproveitamento das diferenças entre a facção ultraconservadora e os sionistas políticos. Os regimes europeus serão apoiados para acabar em ditaduras que se opõem às democracias, nazismo, fascismo, comunismo e socialismo, e provocar uma nova convulsão mundial cujo resultado mais importante será o estabelecimento de um Estado soberano de Israel na Palestina, que havia sido reivindicado desde tempos imemoriais pelas comunidades judaicas. Esta nova guerra deve permitir a consolidação de uma internacional comunista forte o suficiente para se igualar à facção cristã/ocidental. A terceira e última guerra seria desencadeada a partir dos confrontos entre os sionistas políticos e os líderes muçulmanos. Este conflito deve ser orientado de tal forma que o Islã e o sionismo político se destruam e também obriguem outras nações, mais uma vez divididas nesta questão, a entrar na luta até o esgotamento físico, mental, moral e econômico. Libertaremos os nihilistas e ateus e provocaremos um formidável cataclismo social que em todo seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem do comportamento selvagem e da confusão mais sangrenta.
Então, em todos os lugares, os cidadãos, forçados a se defender contra a minoria mundial de revolucionários, exterminarão aqueles destruidores da civilização, e a multidão, desiludidos com o cristianismo, cujos espíritos deístas ficaram a partir daquele momento sem rumo e ansiosos por um ideal, mas sem saber onde adorar, receberam a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, desenhada finalmente à vista do público. Esta manifestação resultará do movimento reacionário geral que se seguirá à destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Os símbolos da Ordem dos Illuminati da Baviera. Como qualquer ordem secreta, os Illuminati da Baviera tinham seu próprio simbolismo, dando-lhe um significado e uma interpretação que só eram conhecidos entre seus membros. O primeiro símbolo que a ordem possuía era uma coruja de Atenas, a deusa grega da sabedoria, das artes e técnicas de guerra e protetora da cidade de Atenas. Disse que a própria Atenas tinha olhos de coruja como sinal de sabedoria e discernimento. Outro símbolo popularmente relacionado à ordem é a pirâmide egípcia coroada pelo olho da providência, o olho que tudo vê. Pois as representações do olho da providência, como a da igreja de San Juan Bautista na Alsácia, parecem estar relacionadas à fundação da Ordem dos Illuminati da Baviera, além do fato de que a influência maçônica e seu gosto pela geometria sagrada poderiam fornecer outra relação interessante. Este símbolo é reconhecido pela cultura popular há muitos anos, graças aos teóricos da conspiração, como o símbolo dos Illuminati, a suposta ordem secreta que controla a vida e o destino dos seres humanos por meio de suas conexões políticas, econômicas e culturais. No entanto, a origem deste símbolo, bem como seu significado, remonta muito mais longe no tempo. O pesquisador David Percival levantou uma história detalhada das origens desse símbolo, que passou por importantes mudanças em seu significado. Por exemplo, no hinduísmo o deus Shiva tem 3 olhos, o terceiro no meio da testa, referindo-se ao conhecimento ilimitado, estando também ligado à sabedoria divina, que destrói o mal e a ignorância, pois destruiria tudo para ver quando abre. Já para o budismo, Buda é o olho do mundo, sendo apresentado como um ser que olha para frente com um olho dourado no centro da testa, símbolo do despertar final. O Egito tem o olho de Horus e dizia-se que o olho esquerdo de Horus é a lua e o direito é o sol. De acordo com uma interpretação mais moderna, o olho de Horus seria uma espécie de mapa do córtex cerebral, com o tálamo e glândulas pineal e pituitária representadas pelas bordas, sobrancelhas e cílios. No judaísmo e em outras religiões do Oriente Médio, o olho que tudo vê aparece na forma de um símbolo chamado Ansa, Kansa ou Amesh, também conhecido como a mão de Fátima no Islã. É usado como proteção contra o mal olhado. Suas origens remontam à Mesopotâmia, onde a mão de Estar era um poderoso sinal de proteção divina. Além disso, para o cristianismo o olho que tudo vê é o olho da providência, e tem sua origem no século XVI. O olho está localizado dentro de um triângulo, representando a onipresença da Santíssima Trindade, bem como a onipresença divina e sua vigilância constante sobre sua criação. Este triângulo é um símbolo comum nas lojas maçônicas com vários significados, entre eles, a manifestação onipresente do princípio criativo do universo. Outro significado atribuído ao desenho do olho apoiado em uma pirâmide egípcia, presente nas notas de dólar dos Estados Unidos, é que ele simboliza as 13 colônias dos Estados Unidos, embora também se diga que representa a forma esotérica dos 13 graus do rito praticado pela Ordem dos Illuminati da Baviera. É importante esclarecer que as teorias da conspiração referentes à Ordem dos Illuminati da Baviera tiveram sua origem no final da década de 60. Isso graças a uma piada e uma obra de ficção escrita por Greg Wicker Thornley chamada Principia Discórdia. Esta obra é uma paródia satírica de uma religião conhecida como discordianismo e pedia ao leitor que adorasse Eris, a deusa grega da discórdia. Como uma piada, em 1967, David Branville, Robert Anton Wilson e Kerry Thornley traçaram um plano com a intenção de espalhar desinformação usando histórias dos Illuminati da Baviera.
nas palavras do próprio Branvel, que queria trazer o caos para sacudir as coisas, o plano era espalhar a desinformação por qualquer meio, seja através da contracultura ou da mídia, e eles decidiram começar com histórias sobre a Ordem dos Illuminati da Baviera. Wilson, que então trabalhava para a revista Playboy, e Thornley começaram a enviar cartas ao leitor falando sobre uma sociedade secreta de elite chamada Illuminati. Posteriormente, enviaram outras cartas negando as que haviam enviado anteriormente. O conceito era que, se diferentes pontos de vista de uma história fossem dados, a população começaria a questionar e a pensar. Foi uma forma idealista de fazer as pessoas acordarem. O que obviamente não aconteceu da forma esperada. A piada foi ainda mais longe quando Wilson, junto com o editor da Playboy Robert Shequin Campbell, escreveram a trilogia Illuminatus, de 1975. Atribuindo grandes encobrimentos, como o assassinato de Kennedy, à Ordem dos Illuminati da Baviera. Por fim, o escritor e historiador americano Mitch Horowitz afirma que existem escritores e jornalistas que contribuem para a paranoia em torno dos Illuminati, e as pessoas se deixam convencer porque acham interessante pensar que existe um grupo secreto que domina o mundo. Se eles estudassem o que os Illuminati realmente eram, perceberiam que se tratava de uma organização política cujos ideais se baseavam em uma sociedade mais justa e que gostava da iconografia que se relaciona com o mundo do ocultismo. Com tudo o que foi visto, vale a pena questionar qual é a razão desse fascínio pelas teorias da conspiração. Para responder a essa grande preocupação, o autor Jesse Walker, escritor do livro Os Estados Unidos da Paranoia, afirma que as teorias da conspiração são uma parte intrínseca da psique humana. Somos criaturas em busca de padrões para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Se há lacunas em uma história, temos que buscar explicações para isso. Por sua vez, o filósofo Karl Popper teorizou sobre o assunto e escreveu que agora eles procuram culpados na Terra, nos bastidores, mas misturados a soluções mágicas. A Igreja usou esse fundo de medo e superstição. Isso deixa claro para nós que as teorias da conspiração nascem da ignorância causada por informações errôneas e fantasiosas, enquanto são alimentadas pelo medo natural do desconhecido. Não há dúvida de que a única forma de combater este medo infundado é através da vontade sincera de buscar o conhecimento verdadeiro, através da investigação, reflexão e compreensão. Bem, nas palavras do próprio Popper, a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas o fato de se recusar a adquiri-lo. Gostou deste podcast? Então compartilhe. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos podcasts.